Fala, galera, mais um Head Coach Cast no ar, Paulo aqui na voz, ao meu lado Diogo Barbosa, meu irmão. Fala, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que vai nos assistir dentro dos vários, no fuso japonês, dentro dos vários horários. Hoje um programa especial por várias circunstâncias, né? Dentre elas porque a gente está trazendo algo que é muito caro para mim e para a mesa. Vou jogar a bomba aqui então. Vou apresentar o nosso primeiro convidado. Porra, o cara aí que tá no hype aí, queridinho da mídia especializada. Porra, o preferido aí, o the best dos atletas aí de maior peso no momento, Eduardo Turres. Eduardo, vou começar contigo aí. Que show da Xuxa é esse, irmão? Eu que agradeço estar aqui presente nesse programa aqui, é muito famoso, eu vejo muito pela internet, pelo Instagram, e todo mundo comenta sobre esse programa. Pô, pra mim é uma honra estar presente aqui. Então, ao lado do Eduardo, cara, Murilo Gouveia, coordenador e responsável pela parte técnica do judô, do Clube de Regatas do Flamengo, e também especialista na luta de solo da galera do judô. Prazer imenso também participar com vocês aí, esse podcast de renome aí, muito falado no meio da luta também, e dizer que parabenizar vocês por esse sucesso, né? Tanto o Paulo aí quanto o Diogão. Valeu, obrigado. Então vamos. E aí, como é que é essa parada aí, irmão? Como é que tu começou a trilhar o caminho, não na luta, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas como você começou a fazer a interseção da tua atividade profissional com os atletas? Então, eu sempre fiz judô desde os 4 anos de idade. Então, eu sempre gostei de luta. E aí, meu pai também era uma pessoa que me incentivava muito a fazer judô, inclusive jiu-jitsu. Só que dos 4 até os 19, eu só fiz judô, 18, 19 anos. E aí, com 18 anos, eu me tornei subdiretor do Leme Tênis Clube. Era um cargo para auxiliar o diretor. E com 19 anos, eu passei a ser diretor do Leme Tênis Clube. E aí minha meta foi criar Antigamente tinha um squash no Leme Tênis Clube. E em cima era para ser squash também, mas botaram um tatame simples lá e virou uma sala de lutas. E aí eu falei, poxa, não tá certo isso, jogar um tatame numa sala de squash. Vou empenhar para fazer uma sala de judô, jiu-jitsu, sala de lutas. E aí, eu, como diretor, eu incentivei os meus pares, diretores, e criamos, em alguns meses, a gente construiu o dojo do Leme Tênis Clube. E aí, conseguimos fazer um bonito dojo. Inclusive, o Libório, ele fez o seminário dele, o encontro dele lá no dojo que eu construí, no Leme Tênis Clube. Maneiro. E aí, meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. E o sonho do meu pai era me ver faixa preta de judô ou de jiu-jitsu. E aí, o que eu fiz? Foi em 2019, eu falei assim, eu vou dar um presente pro meu pai, vou fazer a faixa preta de judô. Vou tentar virar faixa preta. Aí eu fiz o curso de 1 ano na federação, em 2019. Nesse curso, eu me aproximei de muita gente, muitos atletas profissionais de alto rendimento, e fiquei próximo, almoçando, jantando, saindo, treinando kata. Isso me fez com que eu ficasse mais próximo dos atletas. E aí, eu tenho um plus aí. Eu me aproximei bastante do Flamengo, do judô, porque eu sempre fui flamenguista. E como eu tenho uma família, meu tio foi presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho, inclusive faleceu, sou advogado da família, e inclusive fiz o inventário. E o meu tio-avô também foi presidente do Flamengo, e morreu emocionado num jogo de basquete, com a vitória do Flamengo, que inclusive o Maracanã tem o estádio o Maracanãzinho em homenagem ao nome dele, a Rua do Flamengo em homenagem a ele, a Gilberto Cardoso, a estátua do Flamengo, e o salão de festa ficou em homenagem ao meu tio, que foi 2 vezes presidente do Flamengo. Então eu tenho uma ligação muito forte com o Flamengo e casou o judô do Flamengo. Então eu fiquei muito próximo do pessoal do judô do Flamengo, me dediquei bastante no início a querer ajudar o judô do Clube do Regata do Flamengo, e também me dediquei fiz amizade com diversos atletas de outros clubes. E aí, o que aconteceu? Em 2020, eu participei mais do Flamengo, e entrou um vice-presidente
no esporte olímpico, chamado Guilherme Cru. E ele se aproximou bastante de mim e falou, olha, eu quero a tua ajuda aí para tu me ajudar a me dar sugestões, você que é conselheiro do clube, me dá sugestões para ajudar o judô. E até brincou comigo, me colocou como diretor de honra de judô. E uma das primeiras coisas que eu, com diversas outras pessoas do ramo, a gente conseguiu trazer o Murilo, que está aqui presente, como técnico do Flamengo. E ele veio como técnico, ele já era do Flamengo antes, foi para Abu Dhabi e voltou para o Flamengo. Foi para o Catar, desculpa, Catar, e voltou. É perto, né? É vizinho. É vizinho. E voltou para o Flamengo a ser técnico do Flamengo. E aí, nisso, eu me aproximei mais do judô. E aí, final de 2020, início de 2021, eu no Instagram como pessoal do judô, e eu tive uma aproximação com Carlos Henrique, Matheus Moraes e Caboja, que é o Gabriel Galvão. Os três já eram da Dream Art. Então, eu estava lá em casa, a gente combinou no Instagram de se encontrar lá em casa, só que lá em casa estavam praticamente quase todo o time titular feminino do Flamengo. Só antes da gente mergulhar, vou te interromper, antes da gente mergulhar na tua transição pro jiu-jitsu como... eu achei interessante essa tua passagem, né? Você vai de um apelo emocional e afetivo, embora o judô na tua vida tenha sido, no primeiro momento, como educação de vida, como qualquer esporte, né? Sim. E você, por uma oportunidade, acaba assumindo um papel na cartolagem ali olímpica em um dos clubes, que, como eu falei em off ali pro Sensei Murilo, é um dos trem pagadores do esporte olímpico do Brasil. Né? Sim. Qual foi a tua maior dificuldade nesse primeiro momento, antes da gente pular para tua chegada no judô? Maior dificuldade para entrar no judô? É o problema dentro do judô, para o desenvolvimento dele ali, a partir de uma maior dificuldade. Quando você é uma pessoa de fora, que eu praticamente era de fora, né? Porque eu era atleta comercial, fiz um dojo, mas era uma coisa particular, levar os amigos, tinha aula de judô, então não era atleta, não tinha conhecimento de atleta. Então uma dificuldade é quando você vem de fora, as pessoas ficam um pouco receosas. Tipo, credibilidade, né? Credibilidade zero, porque a pessoa não te conhece, pô, você está entrando no meio, quem é você, por que você está aqui, porque você tem você é advogado, está presente no ramo, porque você não tem uma mesma qualidade técnica que a gente, está dentro do meio, ou envolve tudo, né? Tanto os pais, clube, todo mundo fica meio que com o pé atrás. Então você tem essa dificuldade de entrar dentro da bolha. E existe uma barreira porque os caras que já estão lá à frente da modalidade, né? Eles querem tomar sempre a frente daquilo em qualquer tempo. Então abrir espaço para uma pessoa de fora, como você mencionou, chegar, né? Por mais que seja torcedor do clube, sócio do clube e outras coisas mais, é ainda mais um pequeno empecilho ali, né? Para se aproximar. O próprio vice-presidente do Flamengo, ele quis saber quem eu era, para saber, poxa, ele tá aqui bastante no judô, assistindo, participando. Eu quero trazer ele próximo para saber quem é ele. O próprio vice-presidente. Aí quando ele soube que eu era sobrinho do Gilberto, quando ele soube... Um rubro-negro com pedigree, né? Com certeza. E quando ele soube quem eu era, porra, ele me colocou do lado dele o tempo todo. Então, porra, eu fico muito grato a ele por ter me colocado do lado dele, por ter a oportunidade de ter ajudado o judô, dando sugestões como conselheiro, né, do clube. Então, mas existe essa barreira de dificuldade, as pessoas têm uma... E no judô é muito mais... a bolha é muito maior do que o do jiu-jitsu, porque no jiu-jitsu ainda tem as pessoas externas participam. No judô não, é aquela panelinha. Então, essa panelinha do judô é um problema. Que eu acho que isso no futuro vai melhorar, que nem no jiu-jitsu está participando, que existem empresários no meio, existem empresas, existe a mídia. Eu acho que isso melhora bastante o jiu-jitsu para arrecadar patrocínios, ter uma visibilidade maior, apesar do judô ser olímpico, que tem toda aquela visibilidade olímpica, mas eu acho que no dia a dia, tirando as Olimpíadas comercialmente... Esportivamente também, esportivamente. Né? Você acredita, então, que o judô pode se desenvolver, assim como o jiu-jitsu hoje tem, uma parte mais espetáculo, né? Sim. Tu vê, um campeonato de jiu-jitsu, vamos comparar, tirando as Olimpíadas, é claro, o Mundial, que são campeonatos que são exceção. Mas você não vê no judô um campeonato tão bonito de luta casada, tipo o BJJ Stars. Vou falar outro, o ADCC,
olha a TCC, poxa, tu vê um campeonato com... Tô falando da DCX, tem diversos outros campeonatos. Eu acho que o judô fica muito preso à competição esportiva trivial, né? O campeonato estadual, o campeonato brasileiro, o campeonato mundial, Olimpíada. E esses eventos que passam a ser não só esportivo, acaba sendo um evento de business, um show à parte. Eu acho que falta isso também no judô. Mas eu vou fazer uma pergunta que serve para os dois aí, até para o Murilo falar mais um pouco, que até agora ele não teve muita oportunidade. Para seguir essa vertente de um esporte mais atrativo para o público leigo até, né? Uma coisa mais espetaculosa. Porque, por exemplo, vocês são faixas pretas de judô, mas eu treinei judô dos meus 4 aos meus 12 anos de idade. Entendeu? Então, assim, eu conheço o judô. Ele também treinou aí mais velho até, né? Eu treinei criança. Mas, assim, a gente conhece o judô. Eu acompanhei Aurélio Miguel, essas coisas. Então, assim, eu acompanhei um estilo de judô que ele foi se tornando mais plástico, digamos assim. Sim. Eu já nem treinava mais, mas ele foi se tornando mais plástico ali nos auges ali da época do Flávio Canto, dessa galera toda, né? Com as quedas catada de perna e tal. E isso foi subtraído na medida que roubaram isso quando mudaram as regras, né? E para talvez retornar e fazer algo mais em prol de um espetáculo, teria que fazer uma coisa fora da regra convencional. Um evento old school. Algo assim, né? Não poderia seguir a regra convencional olímpica, né? Eu acho que seria interessante, eu acho que falta isso no judô, você pensar uma forma atrativa para o público, né? Fica muito engessado no que eu falei antes, nas competições esportivas. E campeonato estadual, brasileiro, mundial. Quando você cria um evento para o público, né? Um evento business, né? Eu acho que pode pensar nisso, fazer um evento old school, com as regras antigas, sem aquela restrição no kimono, de espaço. Eu acho que isso é uma coisa que dificulta muito também o marketing do judô. Enfim, eu acho que é uma coisa a se pensar. Eu tenho algumas ideias e conversei já com alguns outros líderes de agremiação, principalmente agora voltando o judô em outros clubes, né? Voltou no Botafogo, o Vasco tem lá junto com a Umbra, uma pena que o Fluminense tenha acabado, mas de criar uns eventos assim, ou de luta casada, ou de competição por equipes, é uma coisa a se pensar. Então, você citou o Botafogo e eu sou botafoguense. Então, assim... Hoje a mesa é majoritariamente Tudo rubro-negra. bem. Sempre vai ser essa sempre. Questão, isso que eu ia falar. A maioria vai ser sempre Flamengo e somos a minoria, tem 44 anos, nunca foi diferente. Só que o que acontece? O Botafogo hoje, ele voltou a ter uma vida social que, sei lá, há 20 anos estava morta, não tinha. A maioria dos esportes amadores do clube tinham acabado e agora, né, tá se movimentando ali, né, às custas de coisas até externas, né? Não são coisas feitas, fabricadas dentro do clube, diferentemente do Flamengo, que é um polo de fabricação de atletas. Eu morei no Rio Grande do Sul quando era criança, treinei judô na Sojipa. Sim. Sojipa é outro polo de fabricação de atletas. Eu tive a oportunidade de com uns 8 anos de idade, treinar lá. Então, assim, o Botafogo não fez isso. Ele tá fazendo um movimento contrário, né? Tá investindo em quem tá fora. Só que ele fez não só com o judô, ele fez com o taekwondo, né? Outra modalidade que eu pratiquei também. Então, assim como no judô, o taekwondo também teve uma mudança de regras que, de certa forma, também fez dar um recuo em termos, assim, do espetáculo pro leigo, né? Ficou uma coisa um pouco mais branda, assim. E dentro do que a gente estava falando, você citou agora o exemplo do kimono. O judô não pode explorar o uso do kimono comercialmente. E o jiu-jitsu, de certa forma, também deu uns passos atrás e passou a explorar menos do que já foi explorado. Se você pegar a época do Valide, que foi o cara que, né, se glorifica por ter começado isso, você vê que era... O kimono macacão de Fórmula 1. E como diz o nosso mestre, ele diz que é uma sela de cavalo de índio, né? Que é toda ornamentada, né? E ele sempre usa essa palavra para brincar. Então, assim, a gente perdeu, a gente não tem mais aquela tamanha exposição de possibilidades de patrocínio, porque a própria regra inibe isso, né? Ela diz hoje onde podem ter menções a pets, bordados e tudo, e no judô ainda menos. Então, assim, para se fazer algo nesse sentido, talvez você possa dar passos atrás, né? Permitir alguma coisa, mas dificilmente vai ser tão forte no kimono, né? Sim. Assim como o próprio UFC, né? Vocês veem que ali até 2010, 2011, 12,
você tinha todo um espetáculo que eu digo, era tanto atrativo quanto a luta em si, era qual roupa que os caras iam entrar, né? Aquela passagem deles na passarela, pra maior galera era, porra, aquela camisa, aquela bermuda e tal, né? Aquilo também era um quê de atratividade do espetáculo que se perdeu, tá? Quando entrou a Reebok, ficou aquela coisa mais, né? Um é preto, outro é branco, né? Sim. Não tinha mais aquela coisa. Então, como que a gente poderia imaginar que funcionaria isso para uma modalidade de judô espetáculo, né, nos moldes da DCC ou coisas do Mas tipo? eu vou te falar uma coisa que eu vou até conversar com o coordenador lá do Botafogo, que é meu amigo, João de Deus, e vocês podem até lançar de antemão aqui agora. Uma proposta da gente fazer um desafio Flamengo e Botafogo nesses moldes de luta casada, né, aproveitando o atrativo das torcidas, porque são 2 clubes de massa, né? Você imagina lá no ginásio da Gávea um desafio Flamengo e Botafogo de judô, com as 2 equipes perfiladas, as 2 torcidas divididas ali no meio, com a Flá TV de repente transmitindo ao vivo, né? Vocês lançando aqui um antes do evento, uma divulgação. Exatamente. Isso tudo é você criar uma atmosfera para o espetáculo. Exatamente. A gente falava disso lá fora, né? Exatamente. Que o espetáculo também acontece fora. E eu vou falar com o João de Deus mesmo. Já tá está lançado aqui de antemão para a gente conversar antes isso. Da gente retornar pro ponto que nós paramos ali, que eu não esqueci, falando com o Sensei, o judô, dentro do que ele também estava falando, eu participei do judô durante alguns anos com o professor Ivan Luna, minha família é amiga da família, dá um abraço pro Rodrigo e pro Guilherme também, que são meus amigos também, contemporâneos. O judô ele manteve a liturgia, né, que eu considero que é importante, e com essa massificação no mundo que a gente tem de tudo, onde todo mundo consegue acesso a tudo, você acaba perdendo. E o judô resiste bravamente. Tanto que você olha um campeonato olímpico, tudo bem que é o que mostra mais, né? E você consegue ver um show que chama a atenção até de quem não entende. Achando chato ou legal, a pessoa para ver porque se identifica com um atleta brasileiro ou com um atleta internacional que faz outras questões. Mas aí é só naquele dia. É isso que a gente estava falando anteriormente, pegando até um gancho do que eu ouvi do Marcelo Brigadeiro no Pura, né? Vocês 2, né, além de amigos, trabalham em prol do judô. Qual é a visão de vocês para romper essa caixa que ela é hermeticamente fechada da federação, da confederação, a partir do que vocês podem fazer? Um como coordenador, ex-atleta, e o outro como dirigente. Eu acho o seguinte, que a primeira coisa é a participação da mídia nos campeonatos e no dia a dia do judô, como é no jiu-jitsu. Tem BDG Cria, BDG Informe, VF Comunica, Canal do Marinho. Tem diversas mídias hoje, Jiu-Jitsu Brasil, BDG Position, Jiu-Chips, a Rafa, Cormed. Se eu ficar aqui, eu vou citar todas as mídias do Jiu-Jitsu, não tem nem como. Já falou Mas são diversas mídias hoje, BDJ Bro. Então tem diversas mídias hoje que ajudam a romper no Jiu-Jitsu essa barreira. E no Jiu-Jitsu eu nem vejo como barreira, que hoje em dia eu acho que o Jiu-Jitsu IBJJF é uma empresa, tá ali e pronto. No Judô não, no Judô é vinculado ao órgão público, federação. Então, assim, eu acho que se a mídia entrasse, seria a primeira coisa que ia romper essa barreira, a mídia. Mas para a mídia entrar tem que ter o atrativo também, né? Tem que ter o evento. Eu acho que você criar o atrativo é importante. É o fato novo, né? É o fato novo. E, infelizmente, não é só a federação que controla isso. Porque a federação dá essa liberdade, dá essa chancela de você criar uma competição. Eu acho que a cultura do judô que é um pouco uma barreira para isso. A gente tem que mudar um pouco essa cultura. O judô não tem muito essa cultura dos tradicionalista eventos. também. Ele tem a cultura do campeonato estadual, do campeonato brasileiro, do campeonato mundial. O cara treina para ir para uma Olimpíada, que é ok, é o caminho esportivo. Mas a cultura dos eventos, infelizmente, a gente ainda não tem. Podemos mudar isso. Mas eu concordo com o Murilo, mas eu ainda vou além. O que eu participo no dia a dia. Voltando a falar da mídia. Por quê? Porque os próprios atletas, eles têm vergonha de postar no Instagram. Eu vejo muito isso no judô.
Pra postar tem que fazer todo um vídeo caprichado ou fazer uma coisa uma vez ou outra postar. No jiu-jitsu não, o cara posta o dia a dia, tá comendo, tá tomando café, Cultural, tá dirigindo, tá fazendo isso. É mais tá fazendo despojado, né? É despojado, tá treinando, treino do dia, vai lá e filma qualquer coisa, fala uma besteira, não sei o quê. No judô não, o atleta de judô, por isso que eu acho importante a mídia. O atleta de judô tem dificuldade em fazer uma postagem, dificuldade o que vai falar, se vai desagradar o clube, se vai desagradar a federação, o que ele vai postar. Então, tu não vê é uma exceção um atleta de judô fazer uma postagem Exatamente. diária no Instagram sobre o judô. Ou tem um Instagram de judô que poste diariamente todo aquele... Não, eu tô falando um Instagram profissional, que nem o pessoal do jiu-jitsu faz. Então, acho que isso dificulta muito. Mas te fazendo uma pergunta dentro disso, né? Porque você tá falando disso e, pô, tua legião de seguidores hoje é grande, né? Você se tornou uma referência para muita gente também do judô. E você já quebra um pouco isso, porque você tem feito um lá e cá com o jiu-jitsu e com o judô também. Sim. Então, hora você tá com grandes nomes do jiu-jitsu e hora você tá com campeões de judô também do seu lado ali. Sim. E, de certa forma, isso pode fazer uma simbiose ali em que, pô, um vai se espelhar no outro. Às vezes o jiu-jitsu precisa de certas virtudes que o judô tem, de comportamento, de filosofia, que a galera reclama muito hoje que faltam, né? Que a galera ficou um pouco mais comercial e menos voltada para a parte filosófica e comportamental. E o judô, por outro lado, ele é mais fechado dentro dessa questão cultural, tradicional, e tendo essa simbiose de encontros aí, você consegue fazer com que eles também olhem ali para o lado e vejam, pô, o que eu posso tentar fazer? Porque, obviamente, pelo vínculo com o clube, pelo vínculo com as confederações, né, mais COB, o cara vai ficar mais retraído mesmo. Ele não vai agir de forma... Porque no jiu-jitsu o cara tem mais liberdade realmente. Ele não tem muito o que prenda ele. Sim, verdade. Entendeu? O cara tem um pouco mais de liberdade. Eu acho até que melhorou muito nessas Olimpíadas, porque assim, dos que foram nas Olimpíadas, muitos são amigos meus, conhecidos. Vou te dar um exemplo. O Michel, 60 quilos, tá sempre lá em casa, tô sempre visitando ele, que foi para as Olimpíadas representando o Brasil. Ele tinha um número pequeno de seguidores, eu fiquei incomodando ele. Michel, videomaker, tu vai para as Olimpíadas, não é possível que você não vai ter uma pessoa te filmando até 2 meses até as Olimpíadas. Fiquei enchendo o saco dele. Filma, posta todo dia, não sei o quê. Foi lá, começou a postar, pô, o Instagram dele melhorou, já deve estar com uns 20 e pouco mil, 30 mil seguidores. Mas não tinha muito pouco. Conseguiu patrocínio de alguma marca de kimono, patrocínio disso. Então, assim, já melhorou. Se eu não me engano, ele conseguiu o patrocínio de kimono, acho que foi a MIT, se não me engano. Eu não sei se ele chegou a firmar o contato. E aí o que acontece? O Michel é um exemplo. O 66, o 66 que foi para as Olimpíadas, o Ida Lima, que também frequenta a minha casa. Pô, ele tá fazendo um trabalho sensacional no Instagram. Ele tinha pouquíssimos seguidores. Não tinha pouquíssimo, mas tinha muito. Tinha poucos seguidores, sim, vou falar que tinha poucos seguidores. Hoje em dia ele deve estar com uns 300 mil seguidores. Isso é um termômetro, né? Esse negócio de seguidor. Ele aproveitou as Olimpíadas e fez um gancho bom e ganhou a medalha de prata pro Brasil. Então... Agora, dentro disso, vamos voltar aqui, já que eu já percebi que por 3 oportunidades eu vou me referir a você, eu sei que você é colega advogado, mas vamos lá. Sim, claro. Somos. Por 3 oportunidades, você falou aqui na minha casa. Fora do tatame, que é um ambiente comum, a tua casa, pelo que eu estou entendendo, é o QG estratégico da coisa toda. Como é que funcionou isso a partir da Dream Art, ali onde a gente parou de falar? Voltando na Dream Art, eu estava em casa e chamei eles para ir lá em casa. Foi o Carlos Henrique, foi o Galvão, que é o Caboja, que é o Gabriel Galvão, e foi também... Eu chamei também o Matheus Moraes. Aí eu falei, vem pra cá, a gente faz um treininho. Aí eles falaram, pô... Então tatame dentro de casa. No clube, ao lado, lembro tênis clube. Ah. Aí eles foram, só que eles chegaram lá em casa, tava o time titular feminino do Flamengo, na época. O time eu nunca vi um cara receber tanta gente na casa dele, cara. Tem dia que chega lá, parece um hotel. Mas tu sabe o que é legal que eu vejo no Instagram? É que o pessoal vai na casa dele, ele faz um tour pelo Rio e esse tour termina sempre numa quarta-feira no Maracanã. Tradicional. Qualquer um que for, independente do time, tem que estar torcendo pro óbvio. Aí a turma chegou lá na tua casa. Chegou lá e tomou um susto. Pô, tem vários jogadores do time feminino do Flamengo aqui. Aí tinha um pessoal também do judô. Eles falaram, pô, o que eu tô fazendo aqui? Eles falaram, Eduardo, tô com vergonha, não conheço ninguém. Quem eu apresentei. Faz um mix. Aí eu consegui juntar.
Aí no dia seguinte já andamos de lancha, todo mundo junto, as meninas, o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal do judô, já estavam treinando todo mundo. No dia seguinte já todos viraram amigos, tiraram fotos, postando no Instagram, vídeos. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei chamando eles e logo em seguida, uma semana, 2 depois, o Isaac Baense, em 2020, se não me engano, final de 2020, início de 2021, ele falou, eu gostaria que vocês trouxessem esse rapaz para vir aqui na Dream Art. E me chamou, eu fui com os atletas lá. Chegando lá... Escovaram? Oi? Te escovaram? Escovaram para variar. Normal isso, Normal. né? Não, já faz parte, do dia a dia. Faz parte do Já faz parte tomar uma escadinha no judô também. Já faz parte do que eu perguntei. Faz parte da sua simpatia com os Ô, Murilo, anfitriões. faz parte do que eu perguntei pra ele. Que show da Xuxa é esse? Porque assim, todo dia tem uma postagem ali de um moleque dando um treino com ele. Só que só tem postagem dele só, né? apanhando. Só tem uma batendo, né? Até hoje não consegui uma batendo. Eu ainda vou pagar alguém pra deixar eu bater. Tem aqueles golpes surpresa pelas costas. Isso aí Crocodilagem, né? Todo mundo cai na crocodilagem. Ninguém acredita que eu vou fazer, eu faço. A rua não é tatame, a gente sempre fala isso. É verdade. Aí o que acontece? O Isaac me chamou lá e a partir dali criei um vínculo com a Dream Art. E hoje em dia, desde aquele dia até hoje, eu virei atleta não, mas eu virei aluno da Dream Art. E aí, inclusive hoje, tô aqui com vocês sentado na mesa, eu até tava ali no off, ele mexendo no celular, saiu a minha autorização para ser faixa marrom de jiu-jitsu. Parabéns. Então, hoje eu me consagrei faixa marrom de jiu-jitsu. Eu vi que o Isaac independente disso, eu vou abrir uma CPI para apurar isso, mas... Aí eu tô ferrado, vou ter que usar minha parte jurídica para me defender e bem, porque tô precisando aqui. Agora, brincadeiras, só fazer uma interrupção nisso e aproveitar o gancho aí. Pô, o Dudu é um cara sensacional, e desde o início, cara, eu sempre falei isso pro grupo, pra quem não conhecia ele no meio da luta, cara. Ele sempre teve a preocupação de ajudar, de verdade. E a gente sente quando o cara realmente se preocupa em ajudar, ele vê o que o atleta está precisando, vê a forma de criar artifícios para aquela pessoa buscar patrocínio. E isso é dele, cara, é do carisma dele. Então, só para... De antemão, agradecer isso. Quando eu falo assim surgiu... Quando o nome foi ventilado, né? Porque a gente conversa com quem a gente vai convidar e tudo mais, o nome veio. E eu já via no Instagram e tal, achava curioso, porque o que me chamava a atenção mais era a parte do Flamengo, que é o que... Sim. Né, aí eu... Que ele quer entrar no Flamengo também. Eu falava... Tá inserido. Eu falava, pô, meu irmão, esse cara veio do nada. E as pessoas têm uma conotação, às vezes, muito negativa do só um nada. lembrete. Ele começou a prestar atenção porque eu falei pra ele. Se espelha nesse cara. Não, e tem muito preconceito. Do que é vir do nada. E quando você vai pra uma posição em que você vai pra vitrine, você tem que estar com a cabeça boa, porque você vai ser elogiado, exatamente, você vai ser criticado, você vai ser enaltecido, você vai ter desqualificado. E a pessoa, antes de conhecer, ela prefere criticar. Falar, esse cara quer aparecer, esse cara... Eu já ouvi muito isso. Falei, cara, vai conhecer o cara primeiro, vai ver o que ele faz, para depois você falar. Exatamente, muito antes. Então, dentro disso, que é um ponto, não sei se é a realidade, porque não trabalho na Receita Federal, mas surgiu essa semana um post numa mídia especializada dizendo do investimento significativo no mundo da luta. Qual é o teu objetivo dentro disso? Vou ser bem sincero, eu não tenho objetivo de retorno nenhum, de lucro, nada. Faço mesmo de verdade, do meu fundo do meu coração, porque primeiro, eu não tenho filhos. Eu tenho meus primos, que são praticamente meus irmãos, são mais que irmãos, eu sou muito colado com meus primos, tanto parte mãe e parte pai, mas principalmente parte pai, que a gente se fala todo dia. Meu pai sempre que foi de ajudar o próximo, sempre quis ajudar o próximo, sempre foi um cara muito honesto. Inclusive, eu sempre falei pro meu pai, você é o contrário de mim, você não cobrava ninguém. Tudo bem, você tinha um cargo satisfatório, tinha uma estabilidade, mas você podia ser rico, coisa que você não é. Você tem uma estabilidade boa, tem imóveis, tem tudo, mas não é rico. Então você tem sempre a dificuldade. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas, ajudar e também ganhar dinheiro, trabalhar e cobrar. Então, o que eu fiz? Aí entra o escritório. Quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi o escritório de advocacia. Eu não fiquei um dia sendo empregado de ninguém na minha vida.
como advogado. Eu abri, no mesmo dia que eu me formei, eu abri meu escritório, falei, vou botar o meu dinheiro na frente, eu vou colocar os advogados para trabalhar junto comigo e vou alugar e não quero saber do futuro. Eu vou daqui para frente, eu vou fazer meu futuro. E foi o que eu fiz. Eu entrei com um escritório, nunca fui empregado. Observação, inclusive eu fazia meio expediente com meu tio na parte da tarde, que também foi presidente do conselho do Flamengo, dos grandes beneméritos, já foi diversas vezes vice-presidente. Ele me empregou num turno de 2 às 6 e eu estava com o meu escritório, mas assim, ele não era meu chefe, ele me deixava à vontade em tudo. Eduardo, é só para você me ajudar nos processos aqui. Então, como se o seu escritório estivesse aqui ajudando. Então, eu acabei nem tendo chefe, essa é a verdade. E me dava um bom salário por mês. Então, eu fazia a parte da manhã o meu escritório e a parte da tarde com o meu tio. Depois eu fiquei só com o meu escritório, porque o meu escritório começou a girar bem e não tinha porquê eu ficar em 2 lugares. Só que o momento mais feliz da minha vida, por incrível que pareça, foi como estagiário do Banco do Brasil. Quando eu fui estagiário jurídico do banco. No primeiro mês como estagiário, eu tive acesso à amizade a todos os advogados, inclusive os advogados do meu escritório são ex-advogados do banco, procuradores aposentados. Amanhã tem até um almoço com outros advogados que querem entrar no meu escritório, que são aposentados do banco, que é o doutor Silvestre e o doutor Evandro, que foi meu chefe direto. Ele me ligou e falou que quer almoçar comigo amanhã. Então, o meu escritório é composto por a maioria por ex-advogados do Banco do Brasil, aposentados, procuradores. E aí, na época do banco, fui muito feliz como estagiário, que me deixou ainda mais feliz para ganhar dinheiro. Trabalhando em banco, tu vê como mexe no dinheiro, né? E aí eu fiquei muito feliz com as amizades e quis fazer esse escritório com os advogados do banco. E aí eu montei esse escritório, que eles se aposentaram falando para o escritório. E no primeiro mês que eu estava no Banco do Brasil, o executivo do banco, que era o gerente geral, que depois virou executivo, Silvio Torves, ele queria vir para o Rio e não tinha lugar para ficar. E como eu tenho no judô e no jiu-jitsu queria ajudar, falei, fala para ele... Uma habilidade natural sua, né? Ele fica 2 meses na minha casa até arranjar um local. Pô, mas como é que um cara que ganha um salário de, sei lá, maior do que juiz, se depender, vai ficar na casa de um estagiário do Banco do Brasil? Mas falei, peraí, avisa ele que eu moro no Leme. Não é qualquer lugar, não. Eu moro no Leme. Então ele vai ficar num lugar bom até ele conseguir alugar um imóvel. E aí ele vai alugar um imóvel próximo, que foi o que ele fez. Alugou o imóvel praticamente no Leme. Então, o que acontece? Ele ficou na minha casa. Aí, 2 meses depois, eu já estava como praticamente chefe dos estagiários do jurídico do Banco do Brasil. Lá eu fui... E aí tinha um programa que se chamava... que era para fazer acordos. Só tinha 5 estagiários no Banco do Brasil, no meu setor, no jurídico, do estado do Rio de Janeiro. O Marota, que era o chefe dos acordos, o doutor Marota, ele falou, junto com o Silvio, que queria fazer um programa para fazer acordos para o Banco do Brasil. Juizado, essas coisas. Então tem os escritórios terceirizados, mas o banco sempre está lá presente. Aí eu falei assim, que tal, em vez de vocês gastarem muito dinheiro só com o escritório, só com o tempo dos advogados, contratar mais estagiários. Eu falei com o Silvio. Bendito teve. Ele abriu 30, ele junto com um diretor lá, que eu acho que na época era o Machado, diretor do Banco do Brasil, abriu 30 vagas de estágio no Banco do Brasil. Eu fui em cada faculdade, deixando o currículo, falando com os estagiários e chamando os estagiários. E fiz lá o setor dos estagiários do Banco do Brasil. Porra, e é legal que eu conseguia direito consegui não, já tinha lá, mas melhorou para os estagiários. Massagem para os estagiários, tinha uma massagista, tinha lanche. Na época, o banco dobrou o valor do ticket, do salário dos estagiários. Foi todo um contexto, entendeu? Uma bola de neve. Então, eu até entrei no banco, não devia ter entrado, mas vamos voltar ao jiu-jitsu. É só para vocês entenderem. Eu sempre fui uma pessoa de querer ajudar, de querer procurar, desde a minha época de estagiária no Banco do Brasil. Então, eu ajudei e fiquei amigo hoje em dia, todo mundo. Eu viajo toda hora, eu vou lá visitar o Silvio, que está aposentado como executivo do banco lá no Sul direto. Eu quero os advogados do banco no meu escritório, porque eu acho que são muito eficientes. E aí, voltando para o jiu-jitsu, que eu estava falando. Então, eu sempre quis ajudar, sempre minha índole foi ajudar. Isso eu ganhei do meu pai, sangue do meu pai. Eu vi uma questão educacional da tua vida, né, familiar, que você fala com muito orgulho do seu pai, dos seus tios, dos seus primos. E na vida adulta, pelo que eu tô percebendo da tua fala, até corroborando com o Sensei falou a seu respeito, você acaba sendo um cara que liga pontas e resolve coisas. Sim. É o Eduardo que resolve. Sim.
Então, o The Best, ele passa muito por isso? Sim. Então, acaba ajudando todo mundo. Toda hora tem um atleta querendo comprar, alugar um imóvel. Toda hora tem um atleta querendo uma ajuda no contrato, ajuda jurídica. Aí, saindo do âmbito jurídico, toda hora tem um atleta querendo um conselheiro para ajudar em alguma coisa, para pensar junto. Aí deixa eu te jogar uma pergunta em cima disso. Você se formou em Direito, você teve uma participação no clube ali do Leme, né? Uhum. E você estagiou no Banco do Brasil, onde você mesmo disse que te ajudou a entender como funcionavam alguns mecanismos já da parte financeira, da parte do business no geral. E você começou a se envolver com o Flamengo e, futebol, cara, é um dos lugares onde mais se envolve negócios, né? Sim. Marcas e tudo mais. Então você tem, obviamente, uma visão de juntar marcas, conectar pessoas, né? E a gente te perguntou isso hoje, né? Como você se desenvolveu isso para além do teu envolvimento com os atletas. Você começou a falar aí agora que eles te pedem conselhos, sim, né? Mas hoje uma das coisas principais que eu vejo dentro do esporte em geral, não só jiu-jitsu, mas outras lutas de esportes Muay Thai, kickboxing e tal, as pessoas elas não têm muito uma direção de comportamento do que deve ser um atleta na questão do compromisso, na questão do que ela precisa se desenvolver, né? Dentro do que você estava falando até antes. Pô, o cara não se preocupa com a rede social e tal. Sim. E você, obviamente, está por trás aí de alguns atletas que estão em construção nesse processo, sim, né? E fala um pouco disso aí. Você tem feito uma espécie de assessoria para eles? O que acontece? Eu tenho meus amigos que são faixas pretas, já tenho uma estabilidade financeira boa. Então, assim, eu não posso... não é que eu não possa, que eu não vá. Não é que eles não precisam, mas eles já têm uma vida estável. Que são as faixas pretas famosas, que vocês veem no dia a dia no Instagram. Então, eles não precisam de uma ajuda financeira, não precisam de uma... Eles precisam de um conselheiro, às vezes, um conselheiro jurídico, um advogado, um conselheiro do dia a dia, que tem... Também fui conciliador 2 anos do Tribunal de Justiça. Eu trabalhei por incrível que pareça, trabalhei em Omerim, em Magé, trabalhei em Caxias, trabalhei na Justiça Itinerante da Vila Cruzeiro, do Complexo Alemão. Então, assim, eu tenho uma experiência de vida que eu sei como é que é o dia a dia, como é que são as coisas. E eu tenho amizades desde uma pessoa muito simples, atleta, quanto do mais alto gabarito de pessoas que mexem com milhões, até bilhão. Então, assim, muito... Transita bem com qualquer camada social. E vou te falar, todo mundo por mais que tenha dinheiro ou não, todo mundo é igual. Não existe diferença. Às vezes, a maioria das vezes, eu me dou com gente que não tem nenhuma condição, mas eu sinto mais confiança, mais liberdade em falar as coisas do que pessoas que têm uma situação boa, que acha que a pessoa sempre quer pegar o dinheiro dela. Então, assim, eu transito muito bem em qualquer meio nesse ponto. E voltando a falar o que eu estava falando sobre o investimento, então os faixas pretas têm uma estabilidade. Então o que eu posso ajudar mais é a questão de conselhos. Claro, às vezes existe a cobrança de honorário, existe, mas tudo depende de caso a caso, como é que está a situação da pessoa. Então depende do trabalho que vai dar, depende da disposição que eu vou botar uma advogada para ajudar, tem que pagar a advogada. Existe também as partes que o que eu posso fazer de consulta para ajudar, eu faço. Mas os faixas azuis, aí eu volto aí às ajudas. Eu acho que os faixas azuis, faixas verdes, laranjas, não tem, ainda mais aqueles que não têm uma família muito humilde, ou às vezes que não tem nem família, não tem nem pai e mãe, às vezes estão lá na academia por ajuda do mestre que está lá sustentando. Esses precisam ter um olhar melhor, precisa ter um olhar clínico sobre eles, precisa ter uma ajuda, uma visão, uma ajuda para o futuro, inclusive, uma ajuda do presente, e dar não só conselhos, ajudar o que puder ajudar financeiramente, que eles que estão realmente precisando. Então, o que acontece? Eu vejo muito, esse ano, por exemplo, 8 atletas, teve muito mais atletas, mas 8 foi o patrocínio que eu fiz praticamente todo em viagens internacionais, sendo que um desses atletas foi 2 vezes para os Estados Unidos, que é o Julinho Alvim, que foi campeão mundial ano passado, faixa azul, foi diversas vezes campeão, tem um bom histórico, boas medalhas. Esses faixas azuis que eu estou falando, que é o Pablo Rosales,
que foi campeão brasileiro já no Gui. O Paiva, que foi campeão mundial, campeão pan-americano e campeão, acho que foi europeu e brasileiro esse ano. Fez o grande slam do jiu-jitsu na faixa azul. O Isaac, que é o sobrinho do Mel, que, poxa, praticamente trato ele como um filho, o pai dele como um irmão, o Thiago. O Isaac é o faixa laranja, que tá 3 anos sem perder uma luta. É o primo do Mika. Porra, nota 10 o garoto. Aí vamos para outro que eu ajudei esse ano. Foi o Isaac, foi o Pablo, foi o Rickson, que veio lá de Manaus, que não tinha conhecimento aqui, veio de Manaus para cá, e mesmo assim tá fazendo excelentes resultados. Levei ele para Mykonos, que inclusive ele estava precisando até tirar visto americano, então quanto mais viagens internacionais, levei para França, fiz um roteiro na Europa com ele, assim como o Arthur Lins, que é outro faixa azul, todos faixas azuis que eu tô falando, menos o Isaac laranja. É a base, né? Então eu levei eles para viajar para França, e com isso eles conseguem até o visto americano para facilitar pelas viagens, pelas competições, para o dia a dia. E dentro dessa tua busca aí, né, por apoio na base, né? Sim. Depois disso fazer uma pergunta que eu quero ver se a minha ideia tá dentro do que você tá falando. Sim. Qual é o critério extra desportivo que você usa pro apadrinhamento ou ajuda? Conforme tem muita gente que entra em contato comigo no Instagram, né? Eu vou te dar um exemplo agora. Tem alguns que entram, outros que... Eu sou muito próximo da Academia de Linha Arte da Escola Mel Calvão. Eu ajudei muito a Linha Arte no passado, como o que eu posso ajudar até hoje eu faço. Todas as competições de jiu-jitsu no Rio, todo mundo da Linha Arte ficava lá em casa. Quartel-General. Assim como a Escola Mel Calvão. Viagens, eu sempre tento botar no meu hotel o pessoal da escola Mel, que é o pessoal da Linha Arte. Tem uma parede sem fundo na casa dele, que tem vários quartos pra dentro lá. Que não... nessa casa. Porque, porra, ele bota tanta gente dentro, coração de mãe. Cabe muita gente. É um palácio. Aí o que acontece? Então, eu tento sempre me aproximar. E tem muita gente que fala comigo no Instagram e não tem condição, pô. Não você responde, não é brincadeira. brincadeira. Mas você consegue responder todos? Olha, eu consigo pelo menos dar um coração e uma mãozinha. Eu não consigo responder todo, porque não é brincadeira não, senão eu perco o trabalho, o meu dia a dia do trabalho. Eu já tenho que atender telefone de atleta, já tenho que resolver os problemas de atleta, tenho que resolver o meu trabalho, tenho que resolver os problemas do meu condomínio, que eu ainda ajudo. Ainda tem que ser guia turístico. Tem que ser guia turístico, tem que ser, às vezes, como conselheiro de clubes. Então, eu acabo fazendo 1001 utilidades. Família também, eu acabo cuidando de tudo da família, todas as partes. Então, o que acontece? Eu tento sempre ajudar todo mundo, mas tem vezes que eu não consigo. E nas mensagens, papo de, sem brincadeira, umas 200 a 300 mensagens por dia, de pedindo ajuda, pedindo isso, pedindo aquilo, rifa. Então, assim, é uma coisa até... Não tem como. É humanamente possível ajudar todo mundo. Eduardo, eu vou te contar uma coisa, assim, para você entender que essa história, ela só se repete, tá? Eu trabalho com vendas, tá? Sim. E eu faço estandes de vendas nos campeonatos. Há, sei lá quantos anos atrás, eu fazia estandes na Federação do Rio e tinha uma menininha faixa amarela que fazia sempre o mesmo pedido para mim, tanto por mensagem quanto pessoalmente. Tio, você consegue me ajudar com alguma coisa e tal? Essa menina nada mais nada menos do que a Gabi Peçanha. Pô, que legal. Então, tipo assim, eu na época não pude fazer nada por ela, hoje ela se tornou a maior campeã da história, né? A maior mulher campeã da história. E a gente vê assim, se a gente, sem ter podido, eu no caso, feito nada, ela já chegou onde chegou, mas obviamente outras pessoas puderam fazer, mas o quanto pode fazer a diferença na vida dela, porque hoje ela tem toda uma base que segue o caminho dela, né? Segue o prumo do que ela conseguiu sustentar para os outros. Ela e a equipe dela, né? Os amigos que também foram campeões mundiais, o mestre que consegue conciliar muitas coisas. E tô te fazendo essa menção por quê? Porque eu vi que você citou 2 equipes que não são do Rio, né? Você citou a equipe do Melk e a Dream Art, embora o Isaac seja do Rio, mas está estabilizado em São Paulo. E aqui no Rio, cara, não há nenhum tipo de conversa, de então, antes de partir para a resposta, só lembrar aqui do nosso patrocinador master, Montenegro Vilela Barbosa Advogados. Porra,
e do Prefira Veículos, que tá Então, apoiando a gente aí pra Eu vou pedir pra produção botar aqui na tela aqui pessoal rapidinho. seguir lá Eu no esqueci de Instagram. falar no começo do programa. Não tem problema, não. Eu vou- Aqui a gente faz. Era um botar freestyle, igual eu te aqui. falei ontem. Bota aí pra mim, por favor. Montenegro Vilela Barbosa, assessoria jurídica, nosso patrocinador master. Meus do programa. colegas. Aí, siga lá, @MVBADV no Instagram. Underline ADV. E o nosso outro patrocinador, Prefira Veículos. Cadê o Prefira Veículos? Aí, Prefira Veículos, inovação em revendas. Aí, atendendo no Rio de Janeiro inteiro. Vou lá, Acesse o hein? Tô Instagram. pensando em trocar de Também tô carro. pensando, já vou até... @Prefira Veículos. Acessa lá, chama lá que a galera vai atender você onde você estiver, tá? E agora, voltando para nossa resposta. Como é que é essa conectividade aí com eventuais equipes do Rio de Janeiro que tenham interesse em se aliar a você? Como eu falei, eu tava no judô no Rio. Eu fui puxado pro jiu-jitsu em São Paulo. Então, meu jiu-jitsu começou em São Paulo. Mas ele tem uma ligação forte com a GF Team aqui. Tem uma excelente ligação. Mas eu ia chegar justamente em outras academias. Então, como eles me puxaram para São Paulo, foi meus primeiros treinos, que foi a Dream Art, que logo em seguida foi a Escola Melk. Mas eu tenho muitos amigos aqui no Rio. Vou te citar um exemplo. O Júlio, chamei ele até outro dia lá em casa, a gente almoçou. Meu mestre no jiu-jitsu, hein, o Júlio. Meu amigo, adoro o Júlio. Pô, o Júlio eu tenho um carinho com ele. E fora que ele é rubro-negro, a gente vai junto no Maracanã, né? Pô, vou te dar um outro exemplo. O Totti, pô, excelente pessoa. Seu vizinho, né? Seu São vizinho. vizinhos. Vou te dar um outro exemplo. Que no último ano eu até me aproximei mais, porque eu não conhecia, que hoje em dia tá virando uma febre. A pirâmide grappling. Sim. Porra, a pirâmide grappling tá virando febre. Bem aqui lembrado, no Rio. você andou postando foto com ele. Sim, o Marco Aurélio, pô, o Lucas Aurélio. Pô, o pai deles, que é um flamenguista, todos eles são flamenguistas, o pai deles é um flamenguista lá Então uma condição pra fazer apoio é virar casaca. Tem que ser flamenguista. Não, ajuda um pouco, né? Não vou mentir. Fazendo um bem bolado dentro desses minutos aí que você tem falado, eu tenho prestado atenção, além da questão familiar, que você fala com muito carinho, entusiasmo, deixa bem claro que a tua personalidade foi moldada a partir dos valores e princípios passados, mas dentro de tudo que você está fazendo, além do advogado, do atleta, do apoiador do esporte olímpico e amador no Brasil, o Eduardo Torres é um potencial candidato do futuro? Olha, zero. Só quero ser advogado. Advogado, eu quero ganhar dinheiro. Você tem uma veia política. Mas não quero ser político, não. Eu quero ganhar Presidente dinheiro do como Flamengo advogado. tu quer. Eu posso ser advogado de político, mas não político. Presidente do Flamengo tu quer. Não, presidente do Flamengo também não. Também não? Também não, porque é muita... É o que eu falo. O tempo que eu vou gastar com outros, por exemplo, no Lame Tênis Clube, que eu fui muitos anos diretor, no Flamengo, eu estou como conselheiro, e diversos outros, eu sou chamado direto. Um exemplo, eu gosto muito de apresentar as pessoas. Vou te dar um exemplo. Agora o ADCC me procurou, o pessoal do Brasil, para ajudar eles a botar eles no Rio. Então, falei com os comandantes aqui do Brasil da ADCC, que trabalham para o MO, e me pediram ajuda para conexão no Rio. O que eu fiz? Eu peguei 2 pessoas bastante influentes, inclusive na política, e apresentei, fiz um grupo de WhatsApp, marcamos uma reunião. Infelizmente, eu não pude participar da reunião porque eu estava participando de uma audiência, mas conectei eles e agora já estão vendo aí, se futuramente fazer uma DCC no Rio. Então já estão com uma base, já estão com tudo encaminhado, já começaram a encaminhar, na verdade, estão encaminhando ainda. Então, assim, eu faço isso diariamente, links. O Flamengo, atletas, poxa, o Flamengo quer se aproximar de alguns atletas, eu não me meto. Por quê? Por que eu não me meto? Porque eu sou amigo de várias academias de judô. Lá no Sojipa eu já fui várias vezes, GNU me chama direto para ir para lá. Eu já fui várias vezes no Sojipa, 2, 3 vezes por ano eu ia lá no Sojipa. O GNU sempre me chama, é um lugar que eu tenho maior carinho com o pessoal, Israel, falando do judô. Aí lá no Morgenal, em Curitiba, eu já fui diversas vezes. Então eu tento sempre me aproximar de todas as academias, mas eu não tenho tempo. Então eu tenho que destinar algum tempo. Então, o que eu acho? Eu acho que eu não tenho uma vontade nenhuma política, não tenho vontade zero de participar de federação, de política, eu não sou nenhum pretenso candidato do futuro. E nem quero ser uma pedra na frente de ninguém. Eu só quero poder ajudar, ter amigos e não ter dor de cabeça. Porque
uma coisa é tu ajudar, outra coisa é você ajudar tendo dor de cabeça. Mas nada te impede de trabalhar com eventos, né? Como eu falei, eu posso indicar, posso sugerir, posso ser advogado. Você quer ser a ponte, você quer fazer pontes, né? Ponte, só quer fazer ajudar, ponte, né? Quer ajudar. Parece sei. Mas dentro assim, dessa tua relação com o Eduardo, né? Que é uma relação fraternal, de amigos, e sabendo dessa arquitetura social que ele faz e empresarial, quais são os tipos de ideia, além do campeonato de luta casada entre Flamengo e Botafogo, que foi muito bem sugerido aqui, é um projeto que a gente podia, inclusive, encampar, né? Vamos encampar. Quais são os projetos? Inclusive, vamos fazer um corte disso, já botando, igual faz no chamar futebol, o John né? Textor a separar um pouquinho do dinheiro para, Porra, O Dudu... o melhor cara, tem aqui o Eduardo com certeza, aporte. ele vai ajudar. O Dudu é um amigo que eu falo isso sempre lá no clube, onde eu participo dos eventos, que ele tá ali para ajudar mesmo, né, de coração, e ele é muito importante no processo, né, tanto dos atletas quanto na organização, né, na gestão. E aí eu não posso deixar de citar a gestão do nosso clube, que vem a cada ano melhorando. Eu voltei de Doha em 2021, né, e venho participando desde então do Flamengo, né? Em Doha você estava fazendo... Eu estava no Exército lá, como no departamento de Self-Defense, que era um departamento de defesa pessoal que abrangia várias modalidades de luta. Ah, né? igual aquele amigo nosso que estava também, que você comentou. Isso, exatamente. E a cada ano que passa, o judô do Flamengo vem melhorando, né, vem crescendo. Então a gente tem que parabenizar muito a gestão do clube. E o Dudu sempre participando com a gente, né, em vários segmentos, em vários. Ele citou, tudo que ele citou aqui, ele ajudou na modalidade lá também. Ele fala que não cobrava, que o pai dele não cobrava. Ele também várias vezes ajudou atletas que precisaram sem cobrar. E ajudou com conselho, na parte administrativa, na parte de orientação. Inclusive, eu emprestei um apartamento para o do Flamengo. Também. 6 meses para atletas ficarem. Esse ano, inclusive, eu emprestei um apartamento, né, para o judô do Flamengo. E isso é muito importante. Eu tenho certeza que ele vai ser sempre um parceiro nas ideias futuras, né? Essa ideia do desafio, a gente pode, num novo momento aí, fomentar isso, que eu acho que vai ser bacana. Até porque, assim, lá fora, antes deles chegarem, nós conversamos e aqui dentro eu torno até público essa interseção. Ontem ele me ligou, eu estava assistindo o jogo do Flamengo, ele, posso falar 1 minuto? Eu falei, vai desmarcar. Aí ele, queria levar o sensei Murilo. A gente estava assistindo o jogo junto. Aí eu falei, é seu amigo, é nosso amigo, vamos junto. Aí a gente ficou batendo um papo ali, simpatia, afinidade, e a gente quer. Me passou a ser interessante, né, trazer o pessoal do judô, porque ao mesmo tempo que a gente traz muita gente do mundo das lutas do jiu-jitsu, ele trouxe já da luta livre, Muay Thai, Taekwondo, mas como o próprio Brigadeiro falou num podcast que eu escutei ontem, como ele tem o interesse de revitalizar o movimento da luta livre, eu não vou sugerir revitalizar nada porque não está desidratado, mas colocar um pouco de holofote, alguns atletas do judô que de repente tenham uma história bacana para contar, um atleta olímpico que pode não ter sido, sei lá, medalhista, mas que teve uma jornada. Muita gente do Rio de Janeiro que deu certo no judô passou pelo Flamengo e pessoas do jiu-jitsu foram treinar no Flamengo. E se a gente parar para voltar na história, judô e jiu-jitsu sempre caminharam lado a lado, né? Eu vivenciei aí boa parte da minha trajetória no dojo do Flamengo e a gente tinha parceria com o Oswaldo Alves, com o Carson, que a gente treinava lá, eles treinavam ali. Vários faixas pretas do Carson, faixa preta de judô. O Bitete é oriundo do judô, Paulão oriundo do judô. O próprio Libório treinou muito judô lá também. Todo mundo que eu vejo dar entrevista, todo mundo fala que foi treinar lá em algum ponto da vida. O judô e o jiu-jitsu sempre foram parceiros e serão aí para sempre. Agora, quando você fala de montar um evento, né? Uma coisa que eu sempre penso assim, a gente tá falando do judô aqui, que é uma luta mais comum de ver em escola, em clube, né? Mas existem as outras modalidades que eu vejo que assim não tem as portas tão abertas nas agremiações. Saúde. E aí, que aí acho que vai concluir com o que você vai falar. O que eu cobro muito? Pelo menos eu acho que, por exemplo, talvez outras lutas como o Muay Thai não, mas pelo menos as modalidades olímpicas,
eu acho que deveriam estar presentes em todos os clubes e eu não vejo isso acontecer aqui como vejo, por exemplo, em São Paulo. Entendeu? Entendi. Agora... Desculpa. O que a gente não podia deixar de citar aqui, nós 4 aqui, que eu acho importantíssimo citar, que a gente está falando clube, jiu-jitsu, judô. A gente tem aqui o maior exemplo, que é o Dedé Pederneiras, que fez o BJJ Clubes. Isso. Tá fazendo o maior sucesso, que botou já alguns clubes de times. Inclusive o Flamengo tá propício a participar no ano que vem também, hein? Pô, eu acho teve que... o Botafogo do Rio agora. Só o Botafogo. Eu acho que isso é um marco impressionante, os clubes entrarem no mundo do jiu-jitsu. E eu ainda vou além do mar, eu vou além. O que eu acho? Não só o Flamengo, como o Fluminense, Botafogo, como agora vai ter São Paulo e Corinthians, dia 10, lá na Arena Upper. Então eu acho que isso é uma evolução tremenda do jiu-jitsu, que mesmo não sendo esporte olímpico, mas estão dentro do clube, estão começando a ter contato com os atletas, estão começando a talvez até ter remunerações, não sei os valores, mas remunerações dos atletas, remunerações dos campeonatos, usando o clube. Que isso atrai patrocinadores. Vou dar um exemplo, Tecbol no Flamengo. Semana que vem eu vou receber os atletas do Tecbol que vão ficar na minha casa. São os campeões atuais do Brasil. Mora na Caverna dos Dragões. Ele mora em cima Em cima do que você falou das modalidades olímpicas, é muito importante. Antes de ontem eu encontrei com pelo menos as modalidades o olímpicas. professor Xavier, o Fabrício. E Um abraço, professor Fabrício. Um abraço, gente boníssima. Fabrício, Ele tem um Marcos grupo também de wrestling, né? Que ele faz a gestão desse grupo. E ele tava falando comigo, poxa, vamos botar essa galera para competir pelo Flamengo. O Flamengo não tem a modalidade olímpica. Um grappling, E a gente tá conversando isso, né? Agora vai ter eleição no clube, então vai ter que ser uma coisa para frente. Mas é interessante, assim como o Taekwondo também, que é olímpico. Eu tenho um amigão lá também que tá lá no Craque do Amanhã, o Diego, que foi até o técnico da seleção olímpica, né? E ele também tem um grupo bacana. Então é uma sugestão aí pro clube. Botafogo deu uma investida agora no Taekwondo, que era uma coisa que, assim, que era um sonho que eu tinha de ver acontecer, e por acaso aconteceu no Botafogo, eu não vejo nos outros. Né? Teve uma época, anos atrás, tipo em 2005, 2006, que o Vasco fez uma espécie de investimento no Taekwondo, tinha uma galera do foi o projeto olímpico do Eurico, mas funcionou depois como um grande Titanic pros atletas. Não, esse foi em 99, pra Olimpíada de Sydney, né? Foi a época que o comprido, foi essa galera horrível, tava todo mundo e virou um Titanic que até hoje, ontem mesmo eu ouvia o podcast do Tchala com Alexandre Matos, que é um cara que trabalha com finanças dos clubes, e até hoje alguns atletas que lutaram e representaram o próprio clube não conseguiram. Mas aí voltando à questão do wrestling, por exemplo, uma modalidade que é atrativa até pro leigo. Todo mundo gosta de ver, por exemplo, se você parar pra ver, o ADCC praticamente é um wrestling com a continuidade do chão. Que também tem muita coisa do judô ali. Você vê vários atletas de destaque, a própria Júlia Penalber foi nossa atleta do judô durante muito tempo. E assim, coincidentemente, eu sou aluno de um dos maiores expoentes do wrestling no Brasil, que é o Daniel Pirata, medalhista de prata no Pan-Americano, né? Hoje, lá com grande papel no time da Nova União. Sou aluno dele, com o maior orgulho. E, cara, eu vejo que é uma modalidade muito pouco difundida, a ponto de ela depende de pessoas de outras modalidades, judô e jiu-jitsu, que têm um interesse em melhorar a parte de quedas para ir treinar, e essas pessoas acabam abraçando e vão competir em prol do wrestling ali, né? Se tornam lutadores de wrestling. Sim. Né? Mas você vê que não é comum isso ser desenvolvido em clubes, em colégios. Falta projeto de base do Eu vou te falar do wrestling, porque o wrestling, não que eu esteja dentro, mas eu sou muito amigo do pessoal do wrestling. O atual técnico hoje do wrestling, o que ele fez? Ele tirou a equipe principal e só está investindo na base, a Seleção Brasileira de Wrestling. Então ele tirou o time titular e está fazendo um investimento na base que ele quer organizar, que ele formou. O nome dele se chama Kennedy, tá sempre lá em casa, o Kennedy também, Caverna. Aí o que acontece? O Kennedy, ele é o atual, que é o técnico da Seleção Brasileira de Wrestling. E ele tem um coordenador que também já veio falar comigo, que eu esqueci agora o nome dele, peço desculpas, mas é amigo do... ficou meu amigo lá conversando. Se é amigo do Kennedy, é seu amigo. Mas eles me falaram um trabalho de querer melhorar a base para poder competir melhor futuramente. Eu acho que, na minha opinião, o Brasil tem excelentes atletas de wrestling. Vou te dar um outro exemplo, que é um amigaço meu viaja comigo, que é o Igor Queiroz.
O Igor, ele ganhou do cubano, que o cubano foi comemorar, lembra? Foi comemorar, faltando alguns segundos para acabar a luta, ele foi lá e deu uma queda no cubano e ganhou a luta do cubano. Então ficou muito. Mas essa mudança de filosofia, de começar agora na base, eu acho que aí é o ponto correto, porque era muito assim, específico dos atletas que já se destacavam e investia-se neles. Mas, exatamente. porra, é igual lá no Catar, quando a gente chegou lá para desenvolver a modalidade esportiva, eles queriam começar no exército, cara. E eu sempre pontuei isso. No projeto que eu escrevi, eu ainda falava, tem que ser na escola. Não adianta você pegar o cara com 16, 17 anos e querer introduzir ele no esporte. Não vai virar, pô. Não vai. Tem que Alguns ser... casos até sim. Mas é muito difícil. Você vê o difícil. Poatan começou tarde. Um alto rendimento é muito difícil. É uma exceção. É uma exceção. E a regra é na escola, né? Escola e nos clubes. Mas acho que os clubes também. Os clubes no Brasil. O Brasil não tem uma cultura de clubes fortes, né? Como em alguns outros lugares. E principalmente nas cidades, estados e cidades. Tem lugares que você não tem atrativos turísticos, como o Rio de Janeiro tem em todas as esquinas, que você tem isso mais forte. São Paulo, por exemplo. Né? O interior de São Paulo é muito forte também, isso ajuda, né? Mas São Paulo, por exemplo, você vê todos os clubes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo tem boxe. Sim. Eles participam da forja de boxe. Aqui você não vê isso, por exemplo, em clube nenhum. Não tem. E o clube do Flamengo, e falar de Flamengo para mim é muito gostoso, ele geograficamente está numa posição que ele atende a diversos bairros da Zona Sul. O quadro associativo nem sempre é composto só por rubro-negros, pelo contrário. Sim. E ele passou a oferecer atividades que, com o passar do tempo, foi contribuindo com a formação. Essa formação de base que o Sensei tem se referido, que você tem se referido. Sim. Os demais clubes têm a política de, geralmente, começar suas atividades com contratações de expoentes. Essa mudança de mentalidade para passar para os demais clubes, em que ou clubes pequenos também, como Grajaú Country Club, que já foi um clube que teve futsal, uma série de atividades. Qualquer clube, Clube de Guanabara. Juca Tênis Clube. Como é que passa? Porque também tu tem que olhar o investimento que é feito de saída. Como é que você consegue converter esse cenário atual? Eu acho que tudo passa por gestão. E o Flamengo, não é porque eu tô lá não, mas eu acho que o Flamengo hoje tem que ser copiado como gestão de uma forma geral. Hoje o Flamengo tem, vamos falar de esporte olímpico, vou nem entrar no futebol, que é excelência também, mas a gente tem o viés do alto rendimento, a gente tem o viés da escolinha, que é fundamental para alimentar, e a gente tem o viés social ainda, né? Tem um departamento de serviço social que faz... Porque se você parar para ver, a escolinha lá são para sócios. Então, o poder aquisitivo maior. Mas e o entorno ali? Você tem um Vidigal ali pertinho, né? Tem a Rocinha, que é perto também. Tem a Cruzada, que é perto ali. E um potencial de atleta dessas comunidades é muito maior do que qualquer escolinha. Matéria-prima não falta. E tem um detalhe, Murilo. Todos os clubes aqui do Rio, pelo que eu me recordo aqui, todos têm mais de um polo. Você falou do ponto privilegiado do Flamengo ali, como o Botafogo também tem um ponto privilegiado, o Fluminense acho que menos, mas também tem. Mas todos eles têm outros polos. Então tu pega, o Fluminense tem ali, mas tem Xerém. Isso, no judô nós temos o Botafogo e o Flamengo polos. tem ali os clubezinhos da Lagoa, né? Sim. Que também dá para botar uma outra pontinha ali de coisa em cada um deles. Nem que seja uma coisa menor, mas tem. O Vasco tem lá o Calabouço. Então, assim, dá para se explorar coisas que não sejam só dentro da sede principal do clube. Claro. Sim. Mas o que eu estou falando da gestão é o seguinte, você tem um planejamento, né, que abranja tudo isso. Porque senão você fica restrito. Porque, por exemplo, tem alunos que só querem fazer o judô na escolinha lá para se divertir, para aprender a disciplina. Mas dali vai sair, de repente, um potencial atleta. Você tem que absorver. A mesma coisa na área social. Você vê, o Canto saiu do Marapendi. Sim, já num cenário diferente, né? Mas era um clube. Sim. Mas eu digo assim, são várias vertentes que tem dentro de uma mesma modalidade. E aí você pega, de repente, um garoto que faz que está ali na comunidade da Cruzada, que ele jamais poderia pagar uma mensalidade na escolinha do judô do Flamengo, mas tem um trabalhinho lá que vai captar esse atleta social e vai também conduzir ele, ou ser atleta ou não, também ele pode começar num trabalho social e veredar para ser um professor, para
estudar educação física ou outra modalidade. Eu penso que então é gestão. Eu penso que nesse processo todo, que é mais importante é você formar o ser humano. Sim. Né? O atleta vem a reboque disso, se der bom de alto rendimento, ótimo. Quando vocês... eu vou te inserir também porque você faz parte da parte de gestão e você da parte técnica. Observam que alguém ali começa a despontar sendo da escolinha ou sendo de algum projeto, como é que é o procedimento de absorção dele, a transição para o time do Flamengo, vamos dizer assim? Primeiro a gente trabalha com 2 linhas, né? Os que se destacam, a gente começa a participar da federação, que é federá-lo para ele ir para as competições de base e alto rendimento. Então, essa identificação, ele já vai ser federado. Então, tem uma peneira que você separa a escolinha, né, o atleta que está ali ainda competindo a nível... Claro que até 15 anos todos são muito mais de forma lúdica do que o alto rendimento mesmo. Mas você já sabe ali quem é quem. Né? Então, um atleta diferente, ele já começa a participar das grandes competições, que é o Campeonato Carioca, Estadual, Brasileiro, que é toda uma escadinha, né? Ele só vai para o brasileiro se ele for o melhor do Rio. No judô é um pouco diferente do jiu-jitsu, né? Que o brasileiro é aberto no jiu-jitsu. No judô, não. O brasileiro é o estadual. É o campeão da categoria. Então, é todo uma... Mas como é que é feito isso? Para quem está de casa e não conhece, é feito por etapas ou é feito em uma única competição? Não, por etapas. Para você, um você ir pro brasileiro, tem um circuito estadual, você tem que ser o melhor do ranking na tua categoria para você ir para o Campeonato Brasileiro de Judô. E volta a falar, isso tudo é gestão. É você ter uma gestão que abrace tudo isso. Eu trabalhei na Secretaria de Esporte muito tempo, e uma das coisas que eu mais batia lá era sobre isso. Né? A Vila Olímpica das secretarias, ela tem um formato... beleza, eu pego a criançada do entorno, vou oferecer a modalidade, que é muito bacana. Mas e depois? Não tem um direcionamento, né? Porra, não tem. Quando o atleta começa a querer competir, a gente tem que tentar captar para o clube. Mas, tu pega a Vila Olímpica lá de Septiba, lá de Santa Cruz, de Campo Grande, você vai botar onde? Me diz um clube de alto rendimento que capte esse atleta. Por isso que eu falei, uma das coisas que hoje eu vejo, por exemplo, os clubes têm muito do lance das embaixadas, né? Então, assim, por exemplo, tem embaixada de Brasília, embaixada de Roraima, do Pará, que seja. E aí, eu pego, por que isso não pode ser replicado aqui dentro da região metropolitana? E, por exemplo, assim, isso já aconteceu com o futebol. Tem a escolinha do Flamengo, do Fluminense nos bairros. Por que também não pode fazer, por exemplo, congêneres com clubes menores e estabelecer outras escolinhas que não só as de futebol? Porque às vezes o cara fica muito no futebol, por exemplo, eu sou torcedor do Botafogo, mas se eu te falar a verdade, eu nem ligo muito para futebol, entendeu? Mas talvez eu tivesse muito mais propenso a ter um engajamento se fosse pela arte marcial. Gestão, é o que eu te falei. E o Flamengo hoje tem isso. A gente conseguiu captar e temos polos em vários bairros diferentes para você poder absorver esses atletas que aparecem, e não só na Gávea. Porque um atleta que mora em Santa Cruz para treinar só na Gávea, ele não consegue, cara. Não, mas isso é o que acontece no Botafogo hoje. Tipo assim, principalmente eles com a idade baixa. Mas eles não têm uma coisa construída, digamos assim. Eles pegaram coisas que já existem. A academia que já é do fulano, eles botaram lá tudo de Botafogo, mas assim, não é uma coisa efetivamente montada para pegar uns garotos que vieram do zero, entendeu? E construir aquilo ali, né? Igual fazem com o futebol, que tem a escolinha que cria, né? Tem o Ninho do Urubu, tem a escola de Xerém lá do Fluminense, entendeu? E com a luta podiam fazer algo parecido. Sim. Eu concordo com ele. Acho isso importantíssimo. Que, inclusive, os polos do Flamengo também não são do Flamengo, são academias que se vincularam ao Flamengo. E eu acho que isso aí vai na gestão. O que é gestão? É o financeiro. Mexe com o financeiro. Existe um orçamento. Eu vou dar o exemplo do judô do Flamengo. No judô do Flamengo existe um orçamento X. Esse orçamento geralmente não dá para... Não é o que o Flamengo quer investir no judô. É o que pode. É o que pode, porque não que o Flamengo não tenha dinheiro. É o que aprovam para fazer. Mas é o que aprovam para investir no judô. De crédito extraordinário, né? Porque o Flamengo... Não é prioritário. Não é prioritário. A nossa batalha, e cada ano melhora, como eu venho falando, é de sempre aumentar. E vem aumentando sempre, né? Aumentando, claro. Mas uma coisa que já é muito bacana, se você comparando anos anteriores, o judô, ele tem seu capital próprio.
né? Cada modalidade tem o seu financeiro Autonomia, captado né? próprio, porque antigamente o futebol que sustentava tudo. Essa foi uma mudança, né? Foi na uma gestão do mudança que Flamengo, já vem de 2012 para cá. Você esporte vê- olímpico você vê que o passou a ser Botafogo- autossustentável, O né? Autossustentável, Botafogo, a exatamente. SAF cuida do futebol e o quadro associativo, que eles chamam de Botafogo Social, é todo desvinculado do futebol. Não Exatamente. tem mais nada a ver. Mas aí, voltando a falar, existe um orçamento e o Flamengo, e esse orçamento, o gerente tem que, junto com o coordenador, fazer esse orçamento durar um ano todo e pagar os atletas. Só que geralmente esse orçamento não é o que o Flamengo deveria investir. Mas, como o Murilo falou, o Flamengo já vem aumentando o orçamento há bastante tempo. Então a gestão está investindo no judô. Mas, óbvio, para ter uma qualidade, um nível internacional e nacional, tem que investir mais. Então não sobra recurso para fazer polos do Flamengo. O que o Flamengo faz? Ele empresta o nome Flamengo, traz os atletas de outros clubes, deixa usar a marca Flamengo, vincula os treinos no Flamengo com esses polos Faz convênio. e faz um convênio E possibilita. E te perguntando uma coisa agora mais especificamente sobre o que você tem atuado aí nos bastidores dos grandes eventos, né? Você citou alguns grandes eventos ali, se você quiser você cita aqui agora de novo na frente das câmeras. Se você chegar com uma proposta dessa, né, tanto pro judô, pro wrestling, pro jiu-jitsu, de fazer grandes eventos, mas usando os clubes como artifício, até como chamariz, né? Para poder depois desencadear nesse aumento de desenvolvimento de aporte financeiro também nos clubes. Você hoje acha que qual seria a resposta dos organizadores de evento para você? Ó, vou te dar um exemplo de novo. São duas coisas separadas, judô e jiu-jitsu. Sim, mas se você chegar e falar com um organizador desses eventos e chegar com essa ideia e botar na mesa para ele, eu tenho isso aqui. O que você acha de fecharmos um evento, de repente, que traga... Igual as Olimpíadas fazem, apresentações dessas modalidades. Fazer, assim, tu tem 10 lutas de jiu-jitsu, vamos fazer uma apresentação de judô num formato mais aberto. Eu acho isso muito legal. Vou te dar um exemplo. O BJJ Stars. O FIPA. Que para mim, o FIPA no jiu-jitsu é o nome para fazer luta casada em evento no Brasil. Para mim, ele é um dos maiores do mundo e no Brasil... É quem melhor faz. É o que melhor faz. Não desmerecendo os outros também são muito bons. E outro nome também que não posso deixar de citar, o Dedé Pederneiras. É um cara que sabe, o Dedé em MMA é o rei do MMA. Mas aí assim, por anos ele ficou no MMA, agora ele tá até voltando um pouco pro jiu-jitsu. Fazendo BJJ Clubes. Fez o E o Dedé é do judô também, né? Também. O Dedé foi tudo, né? Foi. O Dedé foi contemporâneo meu lá na Gama Filho, lá atrás. A gente treinou muito tempo. A única coisa que ainda não foi nosso convidado aqui, né? O Dedé, tem que vir aqui. Um dia você pode fazer a ponte aí. Apesar de eu ter tido convidados aqui que são ligados a ele, o próprio Daniel Pirata é um, mas eu nunca tive a ousadia de pedir. Maior prazer. Mas seria ótimo até para ter esse tipo de conversa. Sim. Que eu acho que é mais interessante do que a história na luta é falar hoje sobre o desenvolvimento do esporte, né? Sim. E aí, se você propuser algo no estilo Olimpíadas, vai fazer a apresentação, como tem a modalidade de apresentação. Então, eu perguntei ao FIPA. FIPA, como seu advogado, como seu amigo, eu vou quebrar o protocolo e quero dar uma sugestão no seu trabalho. Por que você não bota uma luta casada de judô ou uma apresentação de judô? Ele falou, Eduardo, já tentei diversas vezes. Eu quis botar uma luta de judô. Inclusive, para os meus patrocinadores, é bom ter também um esporte olímpico no evento. O problema é que os atletas sempre falam que a federação engessa essa luta casada, não deixa, não dá liberdade. Tem que ser na chancela da federação. Tem que ser na chancela da federação, e isso é difícil. Então, ele falou que diversas vezes quis fazer, mas os atletas ficam com medo. Talvez pudesse fazer com atletas que não estão mais em âmbito mas aí não, de ciclo olímpico. Aí vem a parte que ele vende. Essa luta casada, vende. Precisa talvez grandes nomes. Uma pessoa que não tenha o nome, ou uma pessoa que já está afastada. Porque o interessante para o BJJ Stars, assim como qualquer outro evento, é vender. Tá no hype, tem que ter o ídolo, né? Mas aí que fala, que é o assunto que eu toco. Se usar a estampa do clube, entendeu? Porque o clube teria um grande apelo mas também. Mas o clube tem que querer também, né? Tem que clube tem que querer. Mas, por exemplo, pega um cara de nome aí do judô, o cara que, represente bem a história do Flamengo. O cara vai lutar pelo Flamengo. Eu acho que seria maravilhoso. Já falei diversas vezes com o FEPA e o FEPA é sempre a favor. Eu quero.
mas ele sempre fala que esbarra com os atletas com medo de pedir a federação. Porque aí eu acho que todo mundo que não é nem ligado tanto ao esporte, mas porque tá o clube dele ali em jogo, o cara vai ter um olhar diferente para aquilo a partir de É verdade. Eu acho excelente essa ideia. Inclusive, eu já falei com o FEPA é a favor, já tentou diversas vezes, mas ele tem a barreira que é a federação, ou o atleta com medo de pedir a federação, ou o atleta é negado pela federação. Então, existe essa barreira, que no jiu-jitsu não existe. Cada um tem a liberdade de lutar onde quiser, a hora que quiser. Então, isso facilita muito para os eventos de jiu-jitsu, tipo o BJJ Clubes, tipo o ADCX, o ADCC. Então, existe essa barreira. E essa barreira é forte, não é fraca, que é tu chegar e quebrar. Agora, só para descontrair aqui, ele falou que é amigo do FEPA e advogado, mas ele casou o FEPA, então... Agora isso é um problema, né? Aproveitando esse gancho aí, Eduardo, né? A gente tentou dissecar aqui a figura, o personagem, a personalidade. O mito. The Best. The Best. Da onde vem, para onde vai? Então, o The Best foi uma brincadeira que eu tava com um juiz amigo meu, que tava jogando tênis com um amigo meu lá dos Estados Unidos, e esse amigo meu ficava se auto-elogiando. Não sei o quê, porque não sei o que lá. E realmente ele é bom mesmo, inclusive ele tá virando um grande médico nos Estados Unidos. Só que ele ficava brincando, aquelas brincadeiras de se auto-elogiar no tênis. E aí, como ele se auto-elogiava e a gente queria sacanear ele, aí a gente ficava chamando de The Best. Esse juiz amigo meu botou o apelido de The Best. E eu fiquei falando. Aí eu comecei a falar pra todo mundo. Quando o pessoal fala, o The Best, não sei o quê, comecei a brincar chamando todo mundo de The Best. Aí por eu chamar todo mundo de The Best, o apelido calhou em cima de mim. Em vez de eu brincando com os outros, aí... Porque hoje a imprensa já chega. Eduardo Tuz, The Best. Aí acabou eu ganhando o apelido. Ele chega lá no Flamengo, chegou o The Best. E nessas últimas semanas a gente pôde acompanhar aí o teu tour, né? Com os Miau. Os intermináveis irmãos Miau. Eu estava lá em Nova York, agora em Las Vegas. Eu fui com o João para Las Vegas. O João falou, poxa, eu não ia para Las Vegas no Mundial Master. Que eu tinha chegado da Europa, falei, não vou. Inclusive, o FEPA me chamou, vamos na DCC. O hotel já está para você, já reservei um hotel para você ficar comigo lá. Tu vai ficar no camarote lá com a gente, com o Mo, que é o dono do evento. Vai estar o Bochecha, vai estar um monte de gente. E... você só precisa comprar passagem. Falei, pô, agora eu vou. Só que eu tava tão cansado da Europa, falei, poxa, eu não vou. Aí o João me ligou. Não, tu tem que ir lá no Mundial, ficar lá comigo, participar lá do evento, é muito legal. Como já tinha uma semana de diferença, eu falei, eu sempre compro a passagem assim, um dia antes. Eu sempre compro a passagem 2 dias antes, é sempre assim. Então tá bom, eu vou. Aí eu fui no Mundial Master, fiquei lá com o João, porra, vou te contar. Foi o campeonato, assim, que eu tô falando, um campeonato de federação. Não um campeonato de lutas casadas, mas foi o ADCC é nota 1000, o BJJ Stars, o ADCC é um outro mundo. Mas o que eu achei legal é que o campeonato da federação, esse Mundial Master, foi o campeonato mais incrível que eu vi de federação. Foi muito elogiado esse último Mundial Master. Master. Foram 14 mil pessoas. E arena cheia. Ele foi mais do que um campeonato. Ele foi um super evento, né? Foi um evento à parte, fora do tatame também, que fica até de exemplo aí pra todos. Parabéns, hein, BJJ. Embora eu tenha visto que várias federações aqui do Brasil cada vez vem progredindo em vários aspectos da estética e tudo mais, até do suporte aos atletas, mas esse aí se superou porque... você viu do lado de fora palestras, workshops, seminários, um monte de coisas que não são comuns você ver em eventos de luta, né, de artes marciais. Você vê isso em convenções de produtos hospitalares, de aviões. Cara, o pessoal do judô fica revoltado comigo que eu venho batendo nessa tecla, né? Eu falo, eu nunca pensei que eu fosse falar isso um dia, né? Que eu comecei a competir jiu-jitsu lá nos anos 90, que era, o árbitro atendia o telefone no meio da luta, de bermuda, sentava pra arbitrar. Cara, hoje, principalmente a IBJJF, nos seus eventos, você se inscreve pelo site, você sabe a hora que você vai lutar, a área tal, a câmera que vai te pegar, e eu falo... o judô tem que copiar esse formato. Eu nunca imaginei falar isso, porque o judô sempre foi muito mais organizado, né, lá atrás. E hoje,
O jiu-jitsu é um exemplo disso. A completar, parabéns ao Siriema, parabéns ao Totti, parabéns ao Pedro Arruda, parabéns ao Sancler, parabéns a todos os membros da IBJJF, que foi um campeonato incrível. E cada vez mais a IBJJF está valorizando mais o jiu-jitsu e está fazendo campeonatos que não tem nem mais o que tanto elogiar. Né? Todas as organizações têm se superado, mas isso vem de uma coisa que eu falo do jiu-jitsu. O jiu-jitsu torna a pessoa que o pratica uma pessoa mais engenhosa para a vida. E isso aí não é diferente nos negócios. As pessoas que têm a mentalidade forjada pelo jiu-jitsu, devido a ter que criar tantas saídas para se desenvolver dentro da luta, você acaba fazendo o mesmo na hora de desenvolver suas peculiaridades aí de obstáculos diversos, né? Um problema que você tenha na rua ali, um negócio que o carro quebrou, uma empreitada de organizar um campeonato, qualquer coisa que seja, você vai raciocinar de uma maneira diferente de uma pessoa comum. Sim. Por isso que o jiu-jitsu tem se superado tanto. E é legal de a gente poder conversar isso aqui, porque você vê, você tem uma participação braba aí dentro do judô, com um clube grande, com um histórico aí de realizações, e ele, cara, tá podendo desfrutar de convívios diversificados em ambientes totalmente diferentes um do outro, e tá podendo pescar o que tem de melhor. Tá transitando bem, né? E assim, ele tá observando. Ele tá observando e tendo um entendimento de como aquilo pode ser linkado, melhorado. Sim. Então, assim, essa conversa hoje, embora a gente tenha puxado aqui algumas coisas que amigos nossos perguntam também, quando souberam que ele estava aqui, alguns queriam saber e tal, mas teve, acho que até acho que tu concorda, uma expectativa que foi superada, porque a gente trouxe aqui assuntos bem mais ricos do que a gente esperava trazer. Basicamente, a gente sempre conversa, né? E quando ele já vinha me falando já há algum tempo, aí eu falei, vamos. Aí mandei mensagem pro Eduardo e foi solícito, respondeu no mesmo dia, não foi com joinha nem coração não. Aí a gente trocou o WhatsApp, falamos e tal, e me pontuou claramente, eu tô enrolado aqui, tal, mas depois posso, tal. Pá. E a conversa com os dois tem superado as expectativas, porque primeiro pela energia boa, né, de vocês, segundo pela gama de informações. Terceiro, que a gente teve possibilidade aqui de falar de dois esportes que acho que mexem um pouco com o Brasil, porque o Brasil é o berço tanto do judô, do bom judô para a América do Sul e até para o mundo também, né? Temos campeões olímpicos. Sim. E o jiu-jitsu também, né, cara, que acabou despontando aí no vácuo desse engessamento das demais lutas, acabou hoje capitaneando aí estar nesse momento capitaneando com esses grandes eventos, com a questão da mídia. Então é um papo muito legal, muito bom, que acho que todo mundo que tiver um pouquinho de paciência e disponibilidade tem muito a matar a curiosidade e sugar para si, né, para aplicar na própria vida. Exatamente. Assim, eu gostaria até de salientar aqui tanto para vocês que já viram alguma coisa, né? O Murilo chegou aqui falando que já tinha visto alguns episódios. Nós temos mais de 30 episódios aí com pessoas muito legais também, que às vezes não tiveram a oportunidade de as pessoas pararem para ver, pessoas que fizeram grandes trabalhos pelo desenvolvimento do esporte aí, né? Mestre Pinduca, um dos que a gente falou aqui, né? Mestre João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, Cumprido já teve aqui, né? 7 vezes campeão mundial, entendeu? Dentre outros aqui, né? Além disso, a gente já trouxe pessoas de outras modalidades. O Murilo falou que já tinha visto com pessoas que não eram do jiu-jitsu, e realmente já trouxe aqui um cara que é técnico de futebol, que é o Rafael Rocha, hoje técnico sub-20 da seleção e do Botafogo, né? Preparador físico. A gente trouxe o cara, para bater um papo sobre preparação física, sobre cuidados com o corpo. Diversidade. Entendeu? Então, assim, a diversidade ela faz parte, porque o nosso foco aqui ele é muito sobre educação. Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento das capacidades do atleta de se promover, de se cuidar, tudo isso faz parte da educação, que serve para todos, né? Que vai ter um auxílio na condução da formação do indivíduo. Eu quero fazer mais uma vez aqui o anúncio dos nossos patrocinadores e vamos partir para a nossa fase final aqui. Vamos lá, por favor, produção.
Montenegro e Vilela Barbosa, advogados, @MVBADV. MVB aí. MVB_ADV. Meus colegas. Isso aí. Então, sigam lá, façam contato, tá? Partir aí pro Prefira Veículos. E o Prefira Veículos eu vou procurar lá, que eu tô querendo trocar o Caidinho. Dê a preferência, como eles falam, né? Inovação em revendas. Então, eles vão aplicar toda a inovação do atendimento deles lá para poder atender vocês da melhor maneira, tá? @Prefira Veículos. E agora, partindo para nossa fase final aí, gostaria de agradecer os dois. Acho que o programa ficou até pequeno, porque a resenha ficou gostosa, leve. Ficou leve. Uhum. Queria agradecê-los. Em breve, espero até poder contar com vocês para fazer uma parte 2, de repente até com mais gente. A gente já botou aqui nessa mesa 6 pessoas ao mesmo tempo. Vamos. Então, como você falou do desafio do Botafogo... Vamos lançar, dia fazer um dia já a pré, trazendo a galera do Botafogo. Isso, exatamente. Para conversar, como tá? Considerações finais, né? Da minha parte, agradecer aos dois a disponibilidade, o tempo de vocês. Paulo, mais uma vez, estamos realizando, caminhando, sigam-nos nas redes sociais. Sigam aí o Red Coach Store. Eduardo, maneiro te conhecer, maneiro sentir um pouco me pareceu sincero. Eu ainda acho que você tem pretensões políticas Acho que ele quer ser presidente do Flamengo. Não. Se você quiser me apresentar um político para eu ser advogado, eu topo. Ou de federação de lutas. A federação não então, quer. vou falar alguns políticos que passaram aqui. Doutor Marcelo Itagiba, Arthur Virgílio Neto. Ou de federação Marcelo de lutas. Ará. Sensei Murilo, prazerzaço conhecer. Obrigado pela contribuição, pelo papo leve. O off também foi bem legal. Parece que saímos daqui amigos. Com certeza. Né? Passa a palavra aí para vocês. Eu quero agradecer tanto aqui Estou muito honrado em ser chamado por vocês. Eu gostei muito do papo. Me senti em casa, que é o principal, né? Paulo e Diogo, a gente se sente em casa falando com vocês. Porque geralmente tu lá no podcast, tu tenta evitar de falar algumas coisas, ficar trincado. Eu não, me senti em casa, relaxado, falando o que eu passava na minha cabeça, sem tentar travar nada. Soltei tudo que eu deveria soltar, sem nenhum trave. E me senti muito confortável, feliz de ser convidado por vocês. Eu espero que eu possa vir mais vezes com outros amigos aqui, inclusive com o Murilo de novo. Inclusive, né, você que é o cara das conexões, sempre que você tiver uma boa conexão, você pode vir trazendo junto a pessoa, né? A gente já tem algumas pessoas que fazem isso, a gente diz assim, os nossos convidados, eles podem voltar como também participantes da conversa, né? Como hosters também, porque é legal, às vezes a gente traz um cara diferente e ficam os três aqui somando, porque às vezes você sabe mais do cara do que ele pode trazer de informação e ajuda a engrandecer o espetáculo também, porque quem está assistindo do outro lado quer saber o que tem de melhor, né? Só uma brecha. Antigamente no judô do Flamengo só podia judô treinar. Não tinha equipe de jiu-jitsu com faixa de kimono de jiu-jitsu. Eu acho que eu fui o primeiro a botar diversas equipes de jiu-jitsu dentro do judô do Flamengo, com kimono de jiu-jitsu, faixa de jiu-jitsu, com BDJ Cria, VF Comunica e diversas outras mídias dentro do dojo do Flamengo. Fiz isso diversas vezes. Eu acho que eu fui o inovador lá, né? Com certeza. Então, isso tem que ser multiplicado para os outros locais de treino, né? Queria agradecer também aí o espaço, né? Maravilhoso podcast, o Paulo, o Diogo. Agradecer o Dudu sempre, que o Dudu é um colaborador da nossa modalidade. Está sempre presente lá com a gente ajudando. E dizer mais uma vez aí, o nosso judô continua forte, crescendo. Cada ano que passa melhor e pode ter certeza que o Fla Judô vai estar cada vez mais forte. Essa página existe, então? Tem o Fla Judô? Não, o Fla Judô é o que a gente chama. Específica? Não tem porque a comunicação é toda feita dentro do time Flamengo, né? Então seguir o clube. O que eu uso mesmo é minha rede social, que é o Murilo Gouveia, @mu.gouveia, que é para divulgar um pouco das particularidades lá. Mas tem o time Flamengo que divulga o esporte olímpico do Flamengo, que está o judô inserido. Como falar de Flamengo para mim é caro, já fica a convocação para que traga um atleta do judô do Flamengo. Sim, tá o compromisso aqui. Do senhor, para poder a gente esticar esse bate-papo agora dentro do o compromisso aqui. O Vlado pode vir também. Com certeza, claro. Guarda da casa, taca na cadeira. Ó, tem uns nomes que eu já falo aqui. Marcelo Gomes. Pô, acabou de medalhar internacional. Foi o que estava na transmissão comigo domingo lá no Maracanã, jogo. saiu na Estava transmissão. lá. Bom nome aqui, Cauã Jorge.
Arthur Rodrigues, são grandes nomes do Flamengo. Rafaela Silva, poxa, Rafinha. Tentar trazer a Rafa junto com o Marcelo. Só dependemos de vocês. Tem diversos. É que a Rafa agora, depois da medalha, então, recente, né, que ela foi bronze por equipes e, pô, bem roubada ali a luta dela que na semifinal alguns anos parada, com né? A coreana. Ela ficou 2 anos, né, mas já tem 2 anos que voltou também. Posição, né? E já voltou campeã mundial. Aquela luta com a Mimi Hu lá, a coreana, na semifinal foi um absurdo. Depois a federação reconheceu que a imobilização valia, mas enfim. Mas ela foi bronze e ela tá com muito compromisso aí agora, direto, né, cara? Bom. Pode falar também Cauã Gaudiano, que ele era do jiu-jitsu e foi pro judô, migrou pro judô. Inclusive, ele só pegava as pessoas no judô com chave de braço. E aí, engraçado, ele foi campeão de tudo, internacional e nacional. Nossa equipe é híbrida, eu sempre falo isso. Nossa equipe de judô é híbrida. Ela é judô e jiu-jitsu o tempo todo. É a escola que veio lá da tua formação, né? Sim, com certeza. Também. Todo mundo faz neuazá lá. Gente, eu vou encerrar aqui o programa, mas deixando claro que todas essas conversas são interessantes pra gente e pro desenvolvimento do esporte. Será um prazer, tá? Eduardo, muito obrigado, tá? Eu acho que a nossa conversa aqui vai abrir portas para eu, Diogo e você podemos pensar em coisas melhores até. Eu acho que foi teu primeiro podcast especializado em lutas, né? Em jiu-jitsu, sim. Então, assim, pô, foi maneiro poder participar desse, sendo o teu primeiro. Debutar, e você é o né? The Best, mas ainda não tinha feito... Debutou aqui. Ainda não tinha feito a tua estreia dentro de um ambiente propício para tua modalidade, né? Já tinha feito sobre ambiente jurídico e tal. Nós também somos do direito, mas acima de tudo a gente fala o seguinte, meu irmão, a gente gosta de falar de educação, a gente gosta de falar de direito, a gente gosta de falar de esporte, então se a gente pode Gosta da resenha. se a gente pode misturar tudo isso junto, a gente fica feliz. Sim. Bacana. Murilo, ele tá te chamando de sensei toda hora aqui, ele é um cara mais respeitoso do que eu, né? Eu também... Fica à vontade. Eu também não deixo de expressar o meu respeito por não usar a terminologia. Ele gosta mais dessas coisas. Né? Sou adepto da liturgia do cargo. Ele é quase um samurai, entendeu? Mas queria te agradecer imensamente, foi um prazer poder te receber aqui hoje, né? Aprender um pouco aí de coisas sobre a estrutura do esporte, que eu que agradeço. Não conhecia, né? O nosso público acho que vai ficar feliz em saber também. Então... para quem não conhece a história do Eduardo aí, ó, @Eduardo Turres Advogado, entendeu? Ele faz um trabalho aí interessante com a garotada aí. Assistam lá, tem momentos engraçados, tem muita coisa lá que, para quem gosta de luta, vale a pena olhar. Se alguém tiver com raiva dele, vai poder ver ele apanhando de alguém, né? É o que mais tem, tá? Então, mais uma vez agradecendo aí Montenegro Vilela Barbosa, advogados, @MVB_ADV, Prefira Veículos, @Prefira Veículos. Sigam lá, headcoachstore.com. Segue no YouTube também, né? Sigam o canal do YouTube, cara. A gente tem vídeo bom pra caramba. Se inscrevam lá, Head Coach Cast. E agora temos o canal de cortes, do Head Coach Cast. Então sigam lá, se inscrevam, deem o seu joinha lá pra gente poder continuar trazendo mais convidados interessantes pra vocês. Muito obrigado a todos. Vamos nessa, galera. Os.